Bom dia a todos, a paz do Senhor, nesse inverninho de verão. Louvado seja o Senhor, que já tem recebido nossos cânticos, nossa oração. Ele nos trouxe hoje, mais cedo, tinha 5 guerreiros aqui de manhã, guerreando. O irmão Luiz falou assim, vou fazer, muita gente viajou, né? Vou fazer o cafezinho para uns 15. Aí nós 5 tivemos que comer por 15. Mas nos alimentamos da presença do Senhor, pudemos orar por cada um dos irmãos. Todos estão orados já, porque nós oramos por todas as famílias. É bom poder adorar ao Senhor, é bom estar na presença dEle. Continuou a adoração lá no cafezinho, aqui, juntos, adorando já ao Senhor, com piano, sem piano, podemos adorar ao Senhor com nossas vozes, nossa vida no altar do Senhor. Que coisa boa! Louvado seja o Senhor. O texto que o Senhor me deu e que eu creio que Ele tem para nós, hoje de manhã, já lemos. Então, abra sua Bíblia no Salmo 19. Nós lemos o texto que vamos falar. A Di leu a partir com a gente, né, do 7 até o 14. Nós vamos meditar, os textos que vamos meditar estão os 7 e 8, são os versículos 7 e 8. Mas eu quero ler com vocês, então, os primeiros versículos. Ela leu de 7 a 14, e eu vou ler os primeiros versículos. São praticamente dividido em 3 partes esse salmo. A revelação de Deus através da natureza, a revelação de Deus pela sua palavra e a resposta do salmista àquilo que o Senhor está revelando para ele. Então, os 6 primeiros tem a ver, não vamos falar sobre isso, mas só para a gente contextualizar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra. E suas palavras até os confins do mundo. Ali ele pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como o herói se alegra a percorrer seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Ele está ali maravilhado com a revelação de Deus. E de repente, começa a ver Deus falando sem ouvir ruído, Deus falando na natureza. E ele está maravilhado e ele fala, olha, não se ouve ruído. E esse Deus majestoso, esse Deus criador, poderoso, também decidiu se revelar a nós pela sua palavra. A sua palavra, o que dizer da sua palavra? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus, ela é perfeita. E o que eu quero meditar aqui com os irmãos, com a igreja, são 2 benefícios. A gente vê mais benefícios aqui mesmo nesse texto de nos alimentarmos da palavra de Deus. Davi está maravilhado com essas coisas, esses efeitos, essas bênçãos, esse benefício que a palavra de Deus traz. Mas eu quero meditar com 2 aqui. O primeiro, a palavra de Deus, ela é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus é perfeita, num mundo imperfeito pelo pecado, onde a mentira e o engano imperam. A palavra de Deus restaura a alma, pois nela não há erro, não há equívoco ou engano.
O caminho da santificação envolve restauração da alma. E a palavra de Deus é perfeita para restaurar a alma. Nós, filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, precisamos de restauração da alma. Precisamos ter nossas feridas saradas, precisamos nesse caminho da santificação sermos restaurados. Por isso que a palavra de Deus restaura. Muitas vezes temos buscado em tratamentos equivocados e ouvimos muitos enganos do tipo: foi traído? Traia também. Está triste, está chateado? Vai às compras, vai gastar. Você tem o direito de ser feliz. Como vai pagar? Aí depois a gente vê. Mas vamos comprar, porque eu preciso ficar feliz, isso me alegra. São orientações, e às vezes nem a gente que inventa isso, às vezes somos orientados. Nós já ouvimos irmãos no gabinete que seus terapeutas orientaram essas coisas. Ah, foi traído? Trai também. Nós precisamos de restauração da alma. Nem ministérios como Rever, irmãos, resolvem se eles não nos ajudarem a irmos para a cruz de Cristo com nossas feridas, ao coração paterno de Deus e à sua palavra. Se o ministério de restauração não nos traz de volta a Deus, a essa palavra perfeita que cura, é um ministério também equivocado. E eu louvo a Deus pelo Rever, que tem me trazido de volta, tem me ensinado a levar minha dor na cruz de Cristo, tem me trazido de volta ao coração paterno de Deus, e tem me trazido a palavra que cura diariamente, que limpa, que é luz. Se não serve para isso, não serve. A palavra de Deus é perfeita. Se o ministério de libertação não nos leva à palavra que liberta, que restaura, estão equivocados, porque precisamos da palavra de Deus para nos alimentarmos. Precisamos de ministérios como este para crescermos no convívio, na comunhão, e aprendemos que na comunhão, crescendo, estudando e aprendendo a palavra e nos alimentando da palavra, encontramos cura, libertação. É a palavra de Deus. Então, o primeiro benefício, a palavra de Deus perfeita, sem erro e sem engano, refrigera, restaura a alma. Uma definição de um dos comentaristas da Bíblia para restaura é: reconstrói a vida verdadeira, ameaçada por um perigo ou degradada pela tristeza. O D.A. Carson, ele traz essa definição. Restaurar é reconstruir uma vida ameaçada por um perigo ou degradada pela tristeza. O Salmo 107, versículo 13, ele diz: em sua angústia, essa alma precisava de restauração, essa alma estava angustiada. E o salmista diz ali, Salmo 107, versículo 13: em sua angústia clamaram ao Senhor. No versículo 20, Ele enviou a sua palavra e os curou. A palavra que cura. Salmo 107, 20. Dá uma olhada aí. O 13 está dizendo, na angústia, precisando de restauração da alma, clamaram ao Senhor. Ele enviou a sua palavra. A palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. Aleluia. No Salmo 119, se você quiser, fica aí um pouquinho, que nós vamos ler alguns versículos aí. O versículo 25. Estou prostrado no pó.
Esse salmista está precisando de restauração da alma, de refrigério para a sua alma. Estou prostrado no pó. É uma coisa que a gente aprende no rever. Admita qual é a sua dor. Deus, estou prostrado. O anterior, na angústia da alma, clamei ao Senhor. Minha alma está angustiada. E alguém que anda com Deus. Então, quem anda com Deus pode e deve admitir, dar nome para a angústia que está querendo consumir você. Encara, olha bem para a cara dela, dá nome para ela e leva ela para a cruz. Porque a palavra de Deus perfeita traz cura. Estou prostrado, restaura minha vida com a tua palavra. Eu coloquei esse texto aqui na versão NVT, nova versão transformadora. Estou prostrado no pó, restaura minha alma com a tua palavra. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Glória a Deus, nós temos a cura em nossas mãos. Salmo 119, versículo 28. Minha alma chora de tristeza. Eu pensei na depressão que tem assolado as famílias, a igreja do Senhor. O mundo está desesperado atrás de cura para a depressão. As pessoas estão correndo. Deus tenha misericórdia, que corram para Deus, que corram para a palavra de Deus que é perfeita. Minha alma chora de tristeza, fortalece-me com a tua palavra. Salmo 119, 28. A palavra de Deus é perfeita. Você está triste, peça isso, fortalece-me, Senhor, com a tua palavra. Irmãos, precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, da palavra de Deus. Alimento não é só uma leitura, mas precisamos começar fazendo a leitura diária. Temos sabido com muita tristeza que tem irmãos que não têm feito leitura diária. E olha, a leitura que estamos fazendo juntos é uma leitura de um capítulo por dia, que é muito pouco para quem quer se alimentar. Você come só uma refeição por dia? É pouco demais. E nós temos sabido com muita tristeza e motivo de oração, que tem irmãos que nem um capítulo por dia têm conseguido ler. Essa cura que a palavra perfeita traz é quando nos alimentamos, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Deus me deu, eu já falei aqui no início do ano, esse texto do Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quer ser bem sucedido? Medita na palavra de Deus dia e noite. Quer ser curado? Alimente-se da palavra. Josué, quando assumiu, nós já lemos o capítulo 1 essa semana, Deus falou para ele: seja forte e corajoso, e não te aparte da sua boca, e medita nessa palavra dia e noite. Para a gente falar dessa palavra o tempo todo, a gente precisa meditar nela dia e noite. O que nós temos falado? Precisamos nos alimentar. Então, alimento não é só uma leitura, uma passadinha. Deixa eu dar aqui uma lidinha nesse capítulo e responder logo a questão, para não ficar com notinha vermelha. É nos alimentarmos. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Queremos ser curados da depressão, da angústia, do medo, da ansiedade, que é outra doença que tem assolado a igreja do Senhor. A palavra de Deus perfeita cura, restaura, refrigera a alma. Amém? Vamos nos alimentar da palavra de Deus. E o segundo benefício está no versículo 8. Os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor é reta.
A palavra do Senhor é correta, dotada de retidão moral, em todos os aspectos. Retidão moral não só na questão sexual, em todos os aspectos morais. O mundo decaído busca seu prazer, sua alegria no pecado do consumismo, do egoísmo, do individualismo, na imoralidade sexual, na corrupção. Davi diz da palavra de Deus: ela alegra o coração. Os preceitos do Senhor são retos, eles alegram o coração. O segundo e último benefício que nós vamos meditar é a alegria interior, alegra o coração. Claro que o rosto estampa, o corpo demonstra, mas aqui é uma alegria que vem de dentro. É uma alegria interior que arreta a palavra do Senhor, a palavra que é correta, a palavra que é dotada de retidão, numa falta tão grande que nós temos de retidão. Ela alegra. O salmista, no Salmo 119, versículo 14, ele diz assim: o caminho apontado por tua palavra me alegra tanto quanto muitas riquezas. Como se eu fosse o mais rico da terra, é a alegria que vem no meu coração pelo caminho que a tua palavra me aponta. Só pode trazer alegria eu saber, esse é o caminho, Beth, anda nele, esse é o caminho que eu tenho para você. A palavra de Deus que é reta, que não tem dúvida, que não tem desvios. A palavra de Deus alegra o meu coração, alegra o coração do salmista, porque aponta o caminho. Essa alegria interior, esse prazer, essa coisa boa, a palavra de Deus traz, a palavra de Deus correta. O Salmo 119, versículo 16. Prazer na palavra de Deus. Vamos ler esse? Salmo 119. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Para eu não esquecer da palavra, eu preciso guardar no coração, na mente. Preciso sentir prazer, preciso de uma alegria que vem de dentro, preciso me alimentar da palavra de Deus. O versículo 24, prazer, o conselho de Deus. Os teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. A reta, a palavra de Deus que é reta, que é correta, ela é nossa conselheira. Por isso eu sinto prazer, eu sinto alegria. O meu prazer está no conselho da tua palavra. O versículo 35 diz: faze com que eu ando pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Prazer em andar na palavra de Deus. Se eu me alimento, se eu conheço, eu ando na palavra de Deus, na verdade de Deus. Outro que é forte também, que também tem a ver com restauração da alma, mas que fala de prazer, é o versículo 92. Se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Prazer que quebra o poder da morte. Prazer, alegria interior que quebra o poder da depressão. A reta, a correta palavra de Deus produz em mim, em meu interior, essa alegria, esse prazer que quebra o poder da tristeza, da morte, da depressão. Que coisa maravilhosa! Que maravilha! Você quer alegria para o teu coração? Eu quero.
não nos roubemos desse alimento. Nesse quesito, não é o tempo, não é o pastor, não são as obrigações, não é o teu trabalho, não é a tua profissão. O teu inimigo nesse quesito é você mesmo. Coloque isso diante do Senhor. Já falei aqui, mas aquela canção do Paulo Baruch, que ele fala: livra-me de mim, Senhor, guarda o meu coração. E muitas vezes nós somos os nossos algozes. Você quer alegria e prazer no teu coração? Alimente-se da palavra de Deus. Qual é a resposta do salmista a essa revelação, a essa percepção? Meu Deus, Deus se revelando pela natureza, pela criação, Deus se revelando pela sua palavra e nos dando tantos benefícios. Qual é a minha resposta? Dá uma olhadinha aí, volta no Salmo 19. Qual é a resposta do salmista para Deus, de Davi? É um salmo de Davi. Eu desejo a tua palavra, Senhor, mais do que o ouro. Eu desejo a tua palavra, Senhor. Eu desejo me alimentar do Senhor. Eu desejo saber desse tesouro mais do que o mel. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel. A resposta de Davi: o desejo do meu coração, Senhor, está na tua palavra, está em me alimentar da tua palavra. Mais do que a riqueza, mais do que alimento. Como está a porcentagem daquilo que estamos correndo atrás? A riqueza, o alimento, a palavra de Deus, o alimento espiritual. Vamos colocar essa porcentagem da nossa vida diante do Senhor. A outra resposta no versículo 11. Pela tua palavra, por essa revelação, eu sou advertido e sou recompensado. A tua palavra me adverte, me ajuda a perceber. Olha, Davi, olha para onde você está andando. Olha, Beth. E sou recompensado por voltar ao caminho, por andar na verdade. A resposta de Davi é ser grato por ser advertido pelo Senhor. Outro benefício, outra resposta de Davi é reconhecer o seu pecado nos versículos 12 e 13. Senhor, livra-me do pecado intencional. Livra-me, Senhor, da arrogância. Naquela tradução está pecado intencional, né? Quem pode discernir os seus próprios... Olha lá, ó, no 13... Guarda o teu servo do pecado intencional. Na outra tradução fala da arrogância, para que ela não me domine, para que ele não me domine. Limpa-me, Senhor, e ficarei limpo de grande transgressão. A resposta de Davi a essa palavra poderosa de Deus: Senhor, que essa palavra limpe, perdoe e purifique o meu coração. E no final, no versículo 14, a resposta dele é uma adoração ao Senhor. Que as palavras da minha boca, Senhor, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e restaurador meu, libertador meu. Eu desejo, Senhor, me alimentar de tal forma dessa palavra, que as palavras, como a orientação lá para Josué, não se aparte da tua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu me alimento da tua palavra, a minha boca
vai dizer a tua palavra. E esse era o desejo do salmista. Eu creio, eu acredito, irmãos, que esse é o nosso desejo. Cada um de nós conscientemente deseja isso. Eu acredito que essa é a nossa canção para o Senhor, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Seja a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor sendo o meu alimento, então eu tenho resposta para esse pedido, as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração. Irmãos, vamos fugir de palavras estranhas que não são a palavra de Deus. Tome posição, não se alimente de outra coisa mais do que a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o norte. A palavra de Deus é norte para a criança. A palavra de Deus é norte para o jovem. A palavra de Deus é norte para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. A palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Ela restaura e ela alegra o coração. Amém? Qual é a nossa resposta como salmista ao que Deus está nos falando? Deus está falando com você? Qual é a tua resposta? Faremos da sua palavra, Senhor, nosso alimento dia e noite. Amém? Amém? Vamos orar? Obrigada, Pai, por tua palavra. Obrigada por se revelar, Senhor. O Senhor tem se revelado de uma forma poderosa através da tua criação, através da tua palavra, Senhor. Obrigada, temos uma riqueza poderosa em nossas mãos. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nos afastamos do Senhor, da tua palavra. E nos ajuda, Senhor, nos traz de volta. Coloca no nosso coração uma disposição santa de nos alimentarmos do Senhor, assim como temos nos alimentado, Senhor, o nosso corpo. Ajuda-nos, Pai, nos livra de ficar dando para nossa mente um alimento estragado para o nosso coração, para a nossa alma. Nos livra, Senhor, tem misericórdia de nós. E nós queremos te dar a resposta como Davi, nos alimentarmos da tua palavra e que a tua palavra seja, Senhor, aquilo que falamos, a meditação do nosso coração seja agradável a ti, seja a tua verdade, seja a tua palavra, porque o Senhor é nossa rocha, é o nosso libertador e nós queremos te dar toda a glória, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém.